Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é bom nós podermos estar aqui reunidos na presença de Deus, celebrar e rezar esse terço, meditando os mistérios dolorosos, nesse mês de setembro que está apenas se iniciando, esse mês dedicado à Palavra de Deus, que possamos ter um amor, um carinho especial a essa palavra, lê-la, meditá-la, praticar em nossas ações, no dia a dia, porque a Palavra de Deus é o próprio Deus que nos orienta, o próprio João, o quarto evangelista, nos coloca isso. O Verbo se fez carne, a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso, agora nós temos um direcionamento, um caminho a perseguir, esse caminho dado por Deus, esse acesso que nos abre Jesus com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição. Também estamos na alegria porque esse mês também comemoramos 27 anos de emissora de TV Claré. Que bom poder participar, fazer história junto com você nesse momento importante aqui da nossa TV. E nós agradecemos muito pela tua audiência, por você participar conosco, estar sempre conosco, torcendo aqui a nossa emissora. Vamos iniciar esse nosso terço pedindo as luzes, as graças do Espírito Santo para a nossa vida, para aquelas situações que necessitam de luz, de sabedoria, de ternura, de tranquilidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e sejamos sempre consolados pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Traçando sobre nós o sinal da cruz, queremos sentir essa presença de Deus que nos abençoa, que nos dá uma nova oportunidade, um novo dia para a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E você que deseja participar, enviando-nos a sua intenção, o seu agradecimento para a reza do nosso Santo Terço, você pode ligar aqui na nossa redação através do telefone 21 11 7000 que aparece aí na sua tela, ou através do WhatsApp 99464 4958. Não deixe de participar. Vamos juntos fazer esse momento de fé, esse momento de devoção, de pedido, de agradecimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesse primeiro mistério doloroso, contemplando a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, colocar os nossos irmãos que nos enviaram no final de semana, na sexta-feira, o seu pedido de oração para o dia de hoje. A Érica Yamoto, ela pede pela saúde dos pais, do irmão, da cunhada, bênçãos para toda a família. Isabel Cristina Barbeta, pelo irmão Ademir Carlos de Oliveira, pedindo a restauração da saúde do Ademir. Edisleia Tomás também pede pela saúde. Temos a Maria Maciel, pela nossa comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também temos a Terezinha das Neves, pela saúde do marido. Ele esteve bastante tempo desempregado e agora também arranjou um novo emprego. Deus abençoe você, Terezinha. Deus abençoe o seu marido. A Elis Buzo reza pela família e temos também a Jerusa Marisa, reza pela saúde, pela família, pelo namorado, para que ele encontre um emprego. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos o aprisionamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que nos envia a sua mensagem, a sua intenção para o nosso texto. Temos aqui algumas pessoas que já nos enviaram a sua intenção. A Maria Aparecida Almeida reza pela paz no mundo, pelo Papa Francisco, por todo o povo brasileiro. Estamos na Semana da Pátria, que possamos rezar pelo nosso Brasil, para que haja paz, que haja justiça em nosso Brasil, possamos ser uma nação que busque viver a justiça, a solidariedade, a caridade. A Ana Antônia Pereira, bom dia, peço pela saúde do meu filho Renan e do meu pai Antônio. Deus abençoe, conceda-lhes aos dois saúde e paz no coração. Adriana Boer, pela saúde, paz, fé, sabedoria, peço as bênçãos de Deus, cai sobre todos nós. Amém, Adriana. Fernanda Nadai Santo Antônio, pela graça de ter ganho a Bíblia e o porta-texto na sexta-feira e a grande contemplada. Deus abençoe você, Fernanda. O padre fica muito contente pelo feedback que vocês nos enviam. Também ela está recuperando de uma cirurgia do fêmur, também pede oração para a sua recuperação e por todos que necessitam de oração. A Carla Eduarda Silva, pela união da minha família e também pelo meu emprego. A Nádia pede saúde pelo avô João, que se encontra internado. Que Deus abençoe o seu João e que nessa dor, nessa doença, ele possa também ter paciência e ser realizada a vontade de Deus. Luciana de Lima, pelos desempregados, doentes, agonizantes e pelas almas do purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinhos, o colocaram em sua cabeça. Você pode participar, quero dizer, aliás, que nós temos uma novidade, que no próximo dia 22, sexta-feira desse mês de setembro, por conta do aniversário da TV Claré, aqui no nosso programa Santo Rosário, nós estaremos sorteando um brinde muito especial para você que participa aqui do nosso programa. E você pode, então, desde hoje, poderá ligar aqui na nossa redação e dizer que quer participar do sorteio do brinde no próximo dia 22. Vai ser muito interessante e dia 22 o Padre Jorge estará aqui para juntos fazermos esse momento de sorteio do brinde. Então vamos participar, deixa aí seu nome, seu telefone, seu endereço, seu contato para que a gente possa fazer o nosso sorteio. Vamos colocar as pessoas que pedem as nossas orações, que colocam as suas intenções aqui nesse terceiro mistério doloroso. Temos Diocelina Soares, agradece as graças recebidas pelo trabalho, pela família, agradece a Deus. A Ivana Guiar, pela paz no mundo, por um trabalho para o filho dela, o Luciano, que se encontra desempregado. A Mônica Gomes Bicudo peço por todos, pelas minhas filhas, a Ana Flávia, a Júlia e meu esposo, João Luiz. Aparecida Zaquete, pela paz no mundo, pelo trabalho dos meus filhos e pela minha saúde. Luísa Locatelli Barbosa, ofereço esse terço hoje em ação de graças pelo aniversário do meu marido, Décio Barbosa. Deus abençoe o Décio, Deus abençoe os nossos aniversariantes do dia de hoje, concedendo-lhe paz, saúde, harmonia em seu coração. O Alisson Amaral reza pela sua família e também por um emprego. Marisa Guimael, pelos meus filhos. Claudete Dragoni, pela minha família. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus que, abraçando a cruz, a carrega até o Monte Calvário. Coloquemos os nossos irmãos. Eu convido você mais uma vez a ligar, deixar a sua intenção, o seu pedido de oração através do nosso telefone 21 11 7000 ou também através do nosso WhatsApp 99464 4958. Também quero agradecer as pessoas que param o Padre Jorge no meio da rua, agradecendo pelas orações. Muitas graças foram alcançadas, sobretudo as pessoas que pediram, rezaram conosco, pedindo emprego, e elas conseguiram. Deus abençoe você, que você se firme aí no seu novo emprego. A Neuza Cavalcante pede, reza por todos os enfermos, pelos que sofrem a perda de um ente querido. A Maria Dorta também agradece por todas as graças recebidas. Josefa Aparecida, pela minha família, pelo nosso país. A Sueli Martins, pela saúde e recuperação do meu filho, Denis Vitor Mansur. Deus abençoe você, Sueli. Deus abençoe o seu filho, o Denis. A Maria Lira também se faz presente. Luciana Helena Chagas reza pela família que a ama muito. E a Luciana Helena Chagas, também a mesma, né? Pelos meus filhos, para que realizem seus sonhos. Também temos aqui a Patrícia Cristine Souza Costa. Peço pela minha família, pela edificação da nossa fé e pela saúde de todos. E também Marinalva Cavalcante esteve pela saúde da minha tia, a dona Rosa Bueno Martins. Por todas essas intenções, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Esse quinto mistério possamos rezar pelas nossas famílias, pelas nossas situações, pelo nosso Brasil, nessa Semana da Pátria, dia 7 vai ser feriado, que as pessoas que vão empreender viagem sigam com consciência, não é? Dê uma revisão legal no seu carro antes de sair. É o amor que nós temos, a dedicação às pessoas que amamos, né? Que sejamos prudentes no trânsito, nas estradas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Antes de nós encerrarmos com a Salve Rainha, eu quero convidar você para participar do nosso programa, enviando aí o teu nome, enviando um número de contato e querendo participar do sorteio do brinde por conta dos 27 anos da TV Claré. No próximo dia 22 estaremos realizando esse brinde aqui no nosso programa O Santo Rosário. Quero agradecer também você que participa, você que acompanha, que reza conosco esse momento de fé, esse momento em que nós sentimos a presença de Deus, em que a ternura, a serenidade, a tranquilidade se apresenta em nós e nos dá energias, nos dá força para seguirmos adiante com as nossas cruzes, mas também com as nossas alegrias, com as nossas esperanças. Quero lembrar também, José Eugênio Chagas pede para que eu fale que no próximo final de semana estará ocorrendo aqui em Rio Claro um evento chama Levanta-te com Tiago Prado. No valor de ingresso me parece que é R$20, R$25. Você pode estar adquirindo aí em alguns lugares espalhado pela cidade, participar do momento da renovação carismática por conta dos 50 anos de renovação carismática aqui no nosso Brasil. Muito bem, está dado o recado, vamos agora então fazer aí o nosso momento de consagração através da oração da Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, para você que continua ligadinho na TV Claré, desça sobre tua casa, tua vida, tua família, o teu trabalho, a tua missão, a tua vocação, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.